Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso intensivo de produção de soja. É um prazer ter todos aqui. Hoje a gente vai iniciar a nossa primeira aula do intensivo, né? Vamos falar sobre muita coisa interessante, muita coisa importante. Esse intensivo é para todo tipo de pessoa, tanto para produtor rural como também para estudante da área, quer começar a trabalhar com soja. Para quem já é técnico da área e também quer aprender mais sobre a cultura da soja, então a gente vai falar para diversas pessoas e a gente vai passar um pouco da nossa experiência com a cultura da soja. O que a gente trabalha, o que a gente faz, tentar dar um norte para as pessoas também que querem começar a trabalhar com a cultura da soja, que eu sei que é o interesse de muitas pessoas. A gente aqui no canal no YouTube sempre está recebendo essas dúvidas. Produtores rurais têm uma área lá degradada, quer começar a plantar soja, pessoas que estão se formando em agronomia ou já se formaram em agronomia e quer se posicionar no mercado da soja, porque hoje a cultura é literalmente o ouro do Brasil, né? O que move a nossa economia, tem muito dinheiro envolvido, tem muitas empresas desenvolvendo tecnologia, tem muitos produtos disponíveis no mercado, então vale a pena para quem gosta da cultura, para quem quer trabalhar com a cultura. A gente vai mostrar também o potencial que nós temos em áreas de soja, então vocês vão gostar bastante desse intensivo de produção de soja. E antes de mais nada, é claro, eu tenho que me apresentar para vocês, né? O que a gente faz, o que a gente trabalha no dia a dia. Nós temos uma consultoria, né? Uma consultoria tanto online, que é o AgroBrasil Agricultura, e que é esse canal aqui no YouTube, onde a gente atende produtores dos mais diversos estados brasileiros. Então, pequeno produtor, médio produtor, grande produtor, pessoal lá do Maranhão, pessoal da Bahia, a gente já atendeu, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, muitos estados mesmo. E a gente tem uma consultoria local aqui no Paraná, né? Nós estamos no sudoeste do Paraná. Então a gente atende produtores aqui também. No último ano, a gente atendeu produtores desde o planejamento de fertilidade, condução de lavoura, até o final, aproximadamente aí mais de 800 hectares de soja e mais de 2.000 hectares de milho. E também outras culturas agrícolas, aí feijão, outras culturas em menor escala, deu esse suporte aí em nutrição de plantas, em questão de condução da lavoura mesmo, o que o produtor tem que estar realizando aí. Então, a gente já trabalha com isso, a gente vai tentar passar para vocês também a nossa perspectiva aqui de consultoria local. O que a gente faz? Muitas vezes a perspectiva de condução de lavoura de soja é diferente de quem faz uma comercialização de produtos, que é diferente de quem faz pesquisa lá com soja. Então é interessante a gente ver essa diferença, já se posicionar no mercado, já ver se gosta ou não, se é um estudante e quer começar a trabalhar com soja. E para o produtor rural também é interessante ver se tem uma área, quer começar a trabalhar com soja, ou até mesmo já tem áreas de soja, quer melhorar o seu sistema produtivo, quer pensar em algo novo para talvez diminuir os custos, aí conseguir uma maior produção. Tudo isso a gente vai passar ao longo das aulas aqui do intensivo, que nós pensamos com o maior carinho também para todos aí que vão participar, né? Que estão participando. Como é que vai funcionar as aulas do intensivo? Então, nessa primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai falar sobre o planejamento e potencial de áreas de soja. Vamos ver o que a gente olha em uma área para colocar soja, quais são os procedimentos ali que a gente tem que começar a pensar, indicar para o produtor, planejar, né? E aonde que a gente consegue se posicionar também no mercado da soja. Então essa aula está sensacional. Amanhã a gente vai voltar e vai falar sobre adubação e fertilidade do solo para a soja também. Pegar uma análise de solo, verificar como é que estão os nutrientes, verificar qual que é a necessidade da cultura da soja e montar um plano de adubação. Então a aula de amanhã também vocês não podem perder, a aula está super especial. Depois, na aula número 3, condução de lavoura de soja. Aqui, pessoal, a aula número 3 também importantíssima, aula fundamental que a gente saiba. Vamos falar sobre condução passo a passo da lavoura, o que é mais importante olhar, o que é mais importante se atentar quando a gente tem soja lá no campo. Agora a gente está implantando em boa parte do Brasil, já foi dada a largada para o plantio da soja. Então, com o intensivo aqui, tenho certeza que você vai lá no campo, vai verificar, já vai ter um olhar também analítico sobre as tuas áreas ou áreas dos produtores que você atende. Não só para esse ano, né, mas para os anos seguintes também.
E na aula número 4 a gente vai responder as dúvidas de vocês, a gente vai disponibilizar um formulário, então fiquem atentos lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar um formulário para vocês mandarem suas dúvidas, a gente vai responder aí o pessoal, ok? Então algumas dicas importantes para a gente começar bem esse intensivo, né? Começar bem essa aula, que acompanhe todas as aulas, não adianta você acompanhar só essa primeira aula e depois não assistir. Então, crie esse compromisso, né? Já de todos os dias assistir às aulas. Anote também os pontos mais importantes. Esse material que nós estamos te mostrando aqui, a gente vai mandar lá para dentro do grupo do WhatsApp, então fique tranquilo. Você pode guardar, você pode imprimir e tudo mais, mas é interessante anotar também o que é mais importante. Às vezes uma dúvida que você teve, né? Anote ela e mande lá para a gente, também vai ser um prazer. Número 3, tenha um ambiente tranquilo para assistir. Então desliga a televisão, desliga agora, tira ali do teu WhatsApp, do teu Instagram e fica assistindo só aqui para você prestar atenção, para vir justamente aquela ideia muitas vezes, né? Que às vezes a gente vendo alguma coisa, vem aquela ideia do nada, que é muito interessante. Então, monte esse ambiente tranquilo também para você assistir às aulas. Beleza, então, pessoal. Agora, vamos começar a nossa aula, efetivamente, a nossa aula número 1, sobre o potencial de áreas de soja e também falar sobre o planejamento, como que a gente faz esse planejamento antes do plantio para áreas de soja. Beleza? Então vamos lá, galera. Olha só, olha esse gráfico, muito interessante esse gráfico, que é o seguinte, que é uma possibilidade aqui que a gente tem no Brasil atualmente. Estão vendo essa linha de baixo, essa linha mais escura? Deixa eu pegar a minha caneta aqui para que todo mundo consiga acompanhar. Essa linha de um cinza mais escuro é a produção média de soja no Brasil por hectare. Tá? A produção hoje, na verdade esse gráfico dá o ano 2018, é de 55 sacos por hectare. Mas a média dos produtores do SESB, para quem não conhece, é o Comitê Estratégico Soja Brasil, é de 109 sacos por hectare. Então, é uma quantidade bastante alta, né? E a média do primeiro colocado aqui do SESB chegou a 127 sacos por hectare. Então, veja que de 55 para 109 tem uma diferença relativamente grande. E é esse o potencial que nós temos de estudar sobre a cultura da soja, de ir atrás de conhecimento também. Porque esses produtores do SESB, eles estão nos mais diversos estados brasileiros. Não tem só região que chove muito, que tem um solo bom, né? Não tem só produtor do Paraná, do Rio Grande do Sul, que relativamente tem um solo adequado ali para o plantio, mas tem o pessoal da Bahia, do Piauí, do Maranhão, solos que são arenosos, que tem que ter um certo cuidado ali com o manejo deles. Sim, é extremamente possível produzir muito bem, mesmo em solos ali que são arenosos, que eu tenho que tomar também um certo cuidado com o manejo. Então, esse gráfico aqui representa bem a possibilidade que nós temos de ganho de manejo nos próximos anos. Então, se a gente conseguir trabalhar bem com as áreas e trabalhar bem com a consultoria técnica também, acompanhar produtores e os produtores, eles saberem da importância que nós temos de trabalhar tecnicamente em áreas de soja, com certeza é possível aumentar essa média aqui de produção das áreas do Brasil, né? Quanto que é possível produzir aqui de soja? Aí que entra uma discussão bastante grande, né? Hoje no Brasil se consegue na maior parte das regiões, mesmo com solos, como eu falei, que são arenosos, muitas vezes que tem um manejo um pouco mais delicado, chegar a 4.200 quilos por hectare de soja, ou seja, 70 sacas por hectare. 70 sacas por hectare, se hoje a gente for colocar no preço que está custando aí, atualmente o preço da saca de soja, até vocês podem comentar aqui qual que é o preço que está na região de vocês, está aproximadamente aí batendo os R$160 o saco, né? Aproximadamente isso. Se a gente for colocar até um pouco mais conservador, R$153 por saco e multiplicar por uma área de produção relativamente média alta, né, que a gente considera aí, que é 70 sacas por hectare, vai dar um total de R$10.700. 70 sacos por hectare, vezes 153, R$10.700 por hectare.
Beleza, Jonathan, mas tem gastos, né? Óbvio, a gente tem que comprar sementes, a gente tem que comprar os adubos, os produtos fitossanitários, tudo isso tem gasto. Muitas vezes no momento de plantar, no momento de colher, também tem um gasto adicional aí. Se a gente tiver considerando um gasto por hectare de R$ 3.500, é aproximadamente o que o pessoal aqui da nossa região está gastando hoje para fazer um hectare de soja. Até você pode comentar aí quanto que o pessoal da tua região está gastando, mas principalmente com a alta do preço dos adubos, né? Ano passado se pagava R$ 100 um saco do adubo, esse ano está batendo aí quase R$ 200, alguns adubos está mais caro do que 200 inclusive. Então assim, aumentou o preço dos insumos, né? E a gente tem que saber, com esse aumento do preço dos insumos, a gente tem que refinar ainda mais a nossa estratégia de adubação, de condução de lavoura também, porque a gente tem muito potencial ali para conseguir, às vezes, até ser mais racional com a utilização desses insumos e ganhar mais dinheiro por área. Então imagine o seguinte, se a gente pegar esses R$ 10.700, que é a receita potencial nessa área, né, de 70 sacos, diminuir esses 3.500 vai dar R$ 7.200 por hectare de lucro. Isso em 10 hectares, que é uma área bem pequena, vai dar R$ 72.000. Então, é uma cultura muito lucrativa que os produtores gostam de colocar nas áreas. O que a gente precisa efetivamente é fazer o controle de produção, né? Mesmo que tenha propriedades rurais que são pequenas, que eu sei que é a realidade de boa parte do Brasil, não tem lá 1.000 hectares, 1.500 hectares para plantar soja. Às vezes tem 10, 20, 50 hectares. É a realidade nossa aqui do Sudoeste. O Sudoeste, a maior parte das propriedades rurais tem menos de 100 hectares. Né? E essa questão de saber como trabalhar com os produtores, muita gente fala o seguinte, vamos trabalhar com agricultura de precisão. Depois a gente vai ver uma foto aqui, que nem sempre numa propriedade pequena a gente vai implantar muita tecnologia. Na maior parte dos casos, o básico já vai fazer uma diferença bastante grande. Fazer uma análise de solo, uma recomendação de adubação, saber quais produtos utilizar na época correta, também na dosagem correta, já faz uma diferença gigantesca. Hoje, as agropecuárias, as cooperativas não têm mão de obra suficiente para atender todos os produtores rurais. Então é o seguinte, hoje um agrônomo, digamos assim, ou um técnico, consegue atender quantos produtores rurais? Né? 50, 100 por vez já é muito complicado. Em algumas cidades aí nós temos várias propriedades plantando soja, então tem um potencial sim da gente trabalhar com isso. Para quem quer se colocar no mercado, isso aqui o potencial é para quem é produtor rural, tem uma área degradada, quer colocar soja, o que a gente recebe bastante aqui atualmente, a gente está vendo um movimento, o pessoal do interior de São Paulo está tirando áreas de cana-de-açúcar e está colocando soja atualmente porque é mais lucrativo. Então, dou uma maior força para os produtores. A gente atendeu também alguns produtores que estão fazendo essa transição de cana-de-açúcar para a soja. Para quem quer se colocar no mercado de trabalho, será que existe vaga de emprego para o mercado da soja? Claro que existe, pessoal. Existem várias empresas aí desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo produtos, novas cultivares, trabalhando com agricultura de precisão em grandes áreas. Então, o mercado da soja realmente é bastante grande. Então, olha essa notícia aqui do portal do agronegócio. Estava falando sobre o valor bruto da produção da agropecuária. Só da soja deve-se alcançar, nesse ano 2021, 390 bilhões de reais. 390, marque esse número, é maior que a economia de muitos países. Então, sim, existe um potencial muito grande de se trabalhar com soja, de entrar para o mercado de trabalho, porque tem muitas posições também para trabalhar especificamente com a cultura. E aí para assistência técnica, que é o que a gente trabalha aqui, né? O que a gente atende produtor rural. A gente colocou aqui uma foto para exemplificar isso do ATER Digital. O que é o ATER Digital? Nós tínhamos um tempo atrás, o governo tinha a Emater, né? Ainda existe em alguns estados a Emater, que era um serviço de assistência técnica pública do governo. E o governo teve problemas com isso e vem se modificando. A partir de agora, a tendência é que a assistência técnica no campo continue, mas o governo terceirize empresas profissionais para trabalhar com esses produtores. Né? Inclusive, depois, se vocês quiserem
pesquisar aí na internet o programa do ATER Digital, o governo vai contratar engenheiros agrônomos, vai contratar profissionais para atender produtores através da internet, né? Principalmente agora com a expansão muito forte da internet no campo. Então, assistência técnica também, e tem muita oportunidade, pessoal. Não é assim, não tem oportunidade. Sim, tem oportunidade. A gente tem que saber se posicionar no mercado, saber o que o produtor quer, saber o que a gente pode oferecer de serviço, né? O que está faltando ali também, porque sempre a gente consegue ter essa colocação a partir do momento que a gente entende o que o mercado efetivamente está precisando, né? E a gente vai tentar passar para vocês também o que o mercado está precisando ao longo das aulas aqui do nosso intensivo. E agora vamos falar sobre planejamento. Então a gente já viu o potencial. Se produtor rural tem uma área parada aí, tem uma área degradada, dá para plantar soja. Você que quer se inserir no mercado da soja tem muita oportunidade, e você quer prestar assistência técnica também, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também aqui ao longo das aulas. Então, beleza, olha só, olha essa foto aqui, pessoal. Vocês veem aí na região de vocês área degradada, área que é improdutiva, ou área, aqui a gente chama bastante área de potreiro. Então, o produtor tem lá uma área de 10, 20 hectares, ou às vezes até uma área muito grande, que ele não está utilizando, ou está subutilizando, né? Tem animais ali, mas às vezes tem um pasto degradado também, não consegue dar lucro. Se vocês tivessem, agora fica a pergunta aí, também vocês podem pensar, pode escrever lá no formulário que a gente vai mandar para vocês. Nós temos uma área assim, por onde que você começaria a arrumar para plantar soja? Às vezes pode chegar, o produtor chegar para vocês, ou vocês sendo produtor e ver que tem uma área lá que é plantar soja, por onde eu começaria com essa... Olha só, está degradado, está cheio de planta daninha. Provavelmente esse solo está com uma fertilidade muito baixa. O que vocês fariam transformar esse solo em uma área com produção de soja como essa aqui? É fácil mostrar para vocês ali qual que é o potencial, realmente é muito lucrativo, por isso que o preço das terras em boa parte do Brasil explodiu, né? Explodiu, está muito caro o preço das terras, por causa disso também. Porque são áreas que têm uma capacidade de gerar rendimentos alta. Então, mesmo quem é empresário das cidades estão comprando terras aí para torná-las produtivas, para ganhar mais dinheiro, porque realmente é possível seguir alguns passos e transformar solos desta maneira aqui, que não estão produzindo nada para o país, nem para o seu proprietário, e colocar em um solo de condições aqui de ganhar dinheiro, de desenvolvimento e tudo mais. E não só para a cultura da soja. Em muitas regiões do Brasil você consegue fazer mais de uma safra de soja, né? Mais de uma safra de soja. Então é isso que a gente vai falar também sobre o planejamento aqui, o que a gente faria e o que a gente indica para os produtores que estão nessas condições para que eles façam, né? Sigam esse cronograma também. Então é o seguinte, pessoal, não comece lá do plantio até a colheita. Para quem nos acompanha há mais tempo aqui no canal Agro Brasil, sabe que eu não gosto dessa nomenclatura do plantio até a colheita, porque se eu pego do momento do plantio uma área que o produtor chega, Jonathan, eu vou plantar semana que vem soja, eu consigo tomar algumas ações? Consigo. Agora, é muito mais complicado. Quando eu pego uma área que o produtor fala, daqui 3 meses eu quero plantar soja, ou que nem apareceu esses dias para gente, produtor que falou, Jonathan, eu até 2025 quero começar a plantar soja nessa área que tem cana-de-açúcar aqui. O que eu posso estar começando a fazer nessa área para torná-la produtiva, para chegar lá na frente e ter uma produção excelente? Aí, muito mais tranquilo. Não precisa de todo esse tempo, é claro, né? A gente com alguns meses aí já consegue fazer um planejamento sensacional. Primeiro, sempre a gente começa pelo pré-planejamento. Tá? Pré-planejamento. Com o quê? Análise de solo bem feita, né? Vendo macro, micronutrientes, sabendo qual que é o pH da minha área, vendo a disponibilidade de produtos para fazer eventualmente uma correção de solo, uma calagem, gessagem, fosfatagem, que é a correção de fósforo, potassagem, que é a correção de potássio, né?
Então, aqui nesse momento inicial, a gente vai fazer a coleta para análise de solo e verificar como é que estão as condições químicas daquela minha área. Eu divido a minha propriedade em talhões, aí eu preciso ter esse olhar analítico, às vezes se é uma propriedade média, uma propriedade grande, eu tenho que saber como que eu divido em talhões, qual que é a configuração ideal da propriedade, né, para justamente ir para o próximo passo, que é o planejamento. Aqui no planejamento, efetivamente, há recomendação de adubação. O pessoal se atém assim, adianta, como é que faz uma recomendação de adubação para áreas de soja? Amanhã a gente vai ver essa questão de fertilidade, de recomendação de adubação, então vocês não podem perder também. E aí a recomendação de adubação vai muito com a realidade que nós temos localmente. Então a gente tem que saber quais que são os insumos disponíveis naquela agropecuária que o produtor compra sempre, ou na cooperativa, fazer uma pesquisa de preços, ver o orçamento ali, às vezes comparar mais de uma loja agropecuária interessante para ganhar ali algum valor, né? Conseguir algum desconto também. A escolha da cultivar, então nós temos várias e várias empresas, vocês devem conhecer várias empresas que vendem semente, desenvolvem tecnologia, novas cultivares para a cultura da soja. A gente tem que saber quais são as cultivares mais produtivas, o que o produtor está plantando mais ali naquela região, para já se programar, para comprar semente com uma certa antecedência também. E outra coisa, o preparo da área. Beleza, eu fiz o meu pré-planejamento, fiz análise de solo, verifiquei lá que tem uma saturação por base muito baixa, é necessário fazer uma calagem. Então, eu já vou atrás do calcário, ver qual que são os calcários disponíveis, qual que é o PRNT do calcário, já faço as contas lá da necessidade de calagem por área. Então, já implemento, já faço esse preparo, começando pela correção com antecedência do plantio. Então, a gente sempre recomenda que a correção do solo, principalmente com pH, seja feita 3 meses antes de plantar, pelo menos 3 meses antes de plantar. Né, para justamente conseguir ali fazer a reação do calcário no solo, para que eu consiga, no momento de colocar a semente, esse meu solo esteja nas condições adequadas. Depois eu venho para o passo número 3 aqui. O passo número 3 também é efetivamente quando eu começo a implantação da lavoura de soja. Então, do plantio e condução também. Tem que cuidar do estande de plantas, verificar a velocidade que está a minha semeadora. Tem que ver isso. O stand de plantas é um ponto fundamental ali para eu ter um bom estabelecimento, né? Eu tenho que saber também quais que são os produtos corretos. Hoje a gente tem muito produto mesmo disponível para a cultura da soja. Uns bem mais eficientes e outros bem menos eficientes, né? E depois do final aqui do nosso intensivo de produção de soja, a gente vai abrir algumas vagas para o nosso curso profissional em cultivo de soja, onde a gente tem uma planilha com vários produtos que são utilizados para a cultura da soja, que facilitam a vida. Por quê? Tem produtos de baixa eficiência, tem produtos de média eficiência e de alta eficiência, que todo ano está se atualizando, está se mudando. Então o mercado da soja também é muito dinâmico. E a gente tem que saber a questão da época certa, dosagem correta, bons procedimentos de aplicação. Então o plantio e condução é algo que a gente tem que prestar muito atenção para conseguir manter tudo sob controle. Porque não adianta eu fazer um bom pré-planejamento, fazer um planejamento adequado, utilizar uma dosagem ok de adubo, melhorar o meu solo, se lá na frente, no momento da condução, eu não conseguir fazer de uma forma adequada, deixar passar algum tratamento ou deixar que alguma praga ali reduza a minha produtividade. Então eu tenho que saber a condução, que muitas vezes é o que na faculdade acaba faltando, né? Infelizmente acaba faltando e a gente chega no campo e fica um pouco, né, perdido o que orientar para os produtores. Então plantio e condução, passo número 3 e vai para o passo número 4, que seria a colheita. Aí entra a nossa dessecação, saber o momento ideal de fazer dessecação, se é realmente necessário fazer dessecação, o ponto da colheita ideal, as perdas de armazenamento e também as de colheita, para que a gente consiga avaliar, né? Fazer esse fechamento. Também o passo número 4 é um fechamento.
Então eu fiz todo esse planejamento, recomendação de adubação, condução de lavoura, e eu tenho que ver o que eu acertei e o que eu errei, aonde que está bom, aonde que não está bom. Esse caso aqui é para exemplificar isso que a gente está falando. Um produtor rural da nossa região, vocês estão vendo que tem 2 talhões próximos e de áreas mais ou menos equivalentes. Um aqui tem 3,28 hectares, o outro tem 3,55 hectares, então são talhões pequenininhos ali. Ele investiu a mesma coisa, 3.500, 3.500. Por quê? Na hora que ele foi plantar, ele pegou e utilizou o mesmo padrão, mesmos adubos, os mesmos produtos também. E um ele colheu 60 sacos por hectare e outro ele colheu 70 sacos por hectare. Deu uma diferença de 10 sacos. Se você for colocar na ponta do lápis essa diferença aí, com aquele preço que a gente tinha colocado de R$ 153, vai dar R$ 1.500, a diferença por hectare. Aí vai dar uns 5 mil mais ou menos no talhão de diferença. Então veja que aqui a gente tem que trabalhar com o produtor, identificar a questão da fertilidade do solo dele, né? Fazer uma análise de solo em cada talhão, ver se tem algum problema, ou se tem alguma mancha, ou se teve algum problema pontual naquela safra lá, para a gente tentar adequar essas duas áreas, para que as duas consigam produzir 70 sacos por hectare e aumentando. A gente pega áreas ali de baixa produção, coloca ali o eixo de fertilidade do solo, condução de lavoura com produtos adequados nas épocas certas, o produtor caprichou na época de plantar, plantou adequadamente, lá no final tem tudo para dar uma boa produção. Mas se a gente vai fazer de qualquer jeito, se a gente vai utilizar um padrão, não vai analisar, não vai sentar efetivamente e olhar cada caso, provavelmente não vai conseguir corrigir um problema. Então a gente tem que ser analítico com as áreas, olhar o que pode ser melhorado, o que não pode ser melhorado e ir trabalhando ali, né? Então o objetivo dessa foto aqui é mostrar para vocês o seguinte: planejamento, desde lá a análise de solo, fazer análise de solo nos talhões, mostrar para o produtor também que existe, e se você é um técnico, né, ou você vai ir daqui a alguns dias para o mercado de trabalho, você consiga explicar para ele, olha só, se você conseguir ali com o preço do saco de soja agora, fazer uma análise de solo, a gente seguir o padrãozinho aqui, fazer uma adubação orgânica com cama de frango, fazer uma adubação verde, seguir um cronograma legal, ok, de manejo ao longo do ano, será que você não vai conseguir ali padronizar, às vezes, essa tua área ali em 75, 80, 85 sacos por hectare? Muitas vezes é possível ser feito isso. Então existe um potencial grande, né? E sim, pessoal, tem muitas áreas no Brasil que não é feito isso. Que o produtor também não vê um valor. Então a gente tem que explicar, a gente tem que correr atrás de conhecimento, porque realmente o conhecimento dessas áreas, saber o que deve ser feito, os manejos que vai fazer a grande diferença. Né? Então aí fica para nossa reflexão também o planejamento. E a gente vai ver ao longo das outras aulas como ir corrigindo boas práticas de produção também para isso. E aí que a gente entra num ponto de planejamento que é a escolha da cultivar. Pessoal, vocês já viram quantas cultivares que tem hoje disponíveis para a cultura da soja? Muitas, né? Muitas. Isso aqui é um mapa do Brasil com as várias regiões sogícolas, chamadas regiões sogícolas. A gente está aqui, ó. Você está aqui próximo da Argentina, na região 102. Então, isso aqui é fundamental, não vou entrar em grandes detalhes também com relação a grupos de maturação para a cultura da soja, mas fato é que a gente pega o catálogo lá de cultivares, tem cultivares que são mais adaptadas aqui para o centro-oeste, cultivares que são mais adaptadas aqui para a região sul, algumas cultivares eu consigo plantar em mais de uma região, por exemplo, consigo plantar para todo o sul, aqui até Minas Gerais, vai mudar com relação ao manejo que eu vou tomar para essas cultivares. Então, uma eu vou plantar um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, outra eu vou aumentar um pouquinho a densidade de plantas no momento do plantio. Mas sim, hoje eu tenho nas diversas regiões brasileiras cultivares extremamente produtivas. Tanto é que,
se você for pegar ali os produtores que tiveram um melhor desempenho do SESB, eles vão estar em várias regiões. Tem produtor do oeste da Bahia, que produziu muito mais do que um produtor do Paraná, região de Guarapuava, por exemplo. Então, assim, é questão realmente de manejo, de trabalho de áreas, de um trabalho que não é só de um ano. A gente sempre tenta colocar na cabeça do produtor, não é só em um ano que eu vou trabalhar aqui. Né? Busque essa construção da fertilidade ao longo dos anos para conseguir um bom resultado. Então, também, quando a gente se depara com essas diversas cultivares, a gente aqui nem quer falar muito das empresas que existem, né? Porque senão pode dizer que a gente está, enfim, sendo pago por alguma empresa e não é esse o objetivo. Mas tem cultivares melhores do que outras, tem cultivares que são bem mais produtivas, mais resistentes, que têm melhores aspectos, questão de arquitetura de plantas. Então, assim, não é tudo igual. Se a gente for pegar as cultivares do passado, de 10, 20, 30 anos atrás, elas são bem menos produtivas que as atuais. Tudo isso é graças ao trabalho dessas empresas, ao trabalho de desenvolvimento genético e tudo mais, né? Mas lá no campo a gente precisa saber qual que é a cultivar mais indicada para a nossa região, mais produtiva também, comprar essas sementes, que é aquela cultivar que se adapta mais ao meu tipo de solo, mais às minhas condições climáticas e tudo mais. Não quer dizer que a mais cara vai ser a melhor para mim. Não, eu posso às vezes muito bem comprar uma cultivar, sementes, né, de uma cultivar mais barata e também ter uma excelente produção. Se você for falar e chegar assim para o produtor e dizer tal cultivar é a mais produtiva, você tem que comprar aquela. Às vezes vai chegar um outro produtor e vai dizer eu plantei outra, completamente diferente e produzi mais ainda do que isso, né? Então, claro, as características genéticas são legais, são importantes que a gente saiba, mas não é um fator definitivo que vai ter uma alta produção, né? Então a gente tem que analisar isso também. Existem, é claro, diferenças com relação às doenças foliares, pragas e doenças. Umas são bem mais tolerantes, outras são menos tolerantes. Algumas elas são mais produtivas, mas mais suscetíveis a determinadas doenças. Então, quando a gente pega um catálogo, a gente tem que saber dar uma olhada lá naquela cultivar, o que é mais importante para encaixar efetivamente com a área que eu tenho. Eu tenho que saber isso, é fundamental saber isso. E aí que a gente vem aqui para a questão da fertilidade do solo. Porque na fertilidade do solo, escolhi lá, tenho que escolher bem a cultivar para colocar lá na minha área. E aí a fertilidade do solo vai fazer uma diferença fundamental, galera. E a gente vai ver amanhã sobre adubação e fertilidade. Muitas vezes, esse daqui é um ponto essencial. Depois que a lavoura da soja está implantada, eu tenho que controlar pragas, doenças, vários fatores. Mas a fertilidade do solo tem algumas características. É um trabalho contínuo ao longo dos anos e que eu tenho que fazer com antecedência. Depois que eu implantei a cultura da soja, praticamente a única operação que eu posso fazer é fazer um potássio em cobertura. Então, a fertilidade é algo que é deixado um pouco mais de lado, mas que tem essa característica distinta, né? Que eu tenho que pensar na fertilidade do meu solo para a soja antes da soja estar na área. Então, esse que é a grande virada de chave. Por isso que a gente bate sempre nessa tecla da fertilidade. A gente gosta de falar sobre isso. A gente estuda também bastante sobre isso. Então, existem vários níveis de disponibilidade de nutrientes que podem limitar a produção. Mas para a soja aqui, principalmente o nutriente fósforo e potássio. Fósforo e potássio. O nitrogênio, a gente vai ver amanhã também, que nós temos que tomar um cuidado especial lá com a fixação biológica de nitrogênio, né? O nitrogênio é importante para a cultura de soja, muito importante, mas aqui a gente tem que colocar o meu solo em bons níveis de fósforo e de potássio. Como que a gente faz isso? Na maior parte dos solos brasileiros, nós temos fósforo e potássio em deficiência no solo. A gente tem que saber qual que é o formulado mais adequado, qual que é a dose adequada daquele formulado para colocar para a área de soja. E também, não só isso, saber como que eu posso aumentar o nível de fósforo, o nível de potássio.
e outros nutrientes também. No caso do enxofre, cálcio, magnésio, os próprios micronutrientes. Porque é o seguinte, se eu aumento meus níveis de fósforo, meus níveis de potássio, eu consigo nos outros anos ir diminuindo a dose do meu adubo formulado. E eu fazendo o quê? Ganhando dinheiro. Eu vou conseguir manter a produção, ou elevar ela, né? O objetivo sempre é elevar, não gastando tanto com os adubos, porque o meu solo já está fértil. Então a melhoria do solo aqui é necessário que a gente faça calagem, colocar o meu solo num pH ideal, com uma boa saturação por bases. A gessagem, em algumas condições específicas também, eu posso ter resultado para a cultura da soja, tá? É diferente, gessagem e calagem não são a mesma coisa. Depois a gente vai deixar, inclusive, alguns vídeos gratuitos que nós temos aqui no canal como indicação para vocês entenderem esses procedimentos de calagem, de gessagem, fosfatagem, potassagem também. É algo que é necessário planejamento, né? Não é uma questão de uma planilha de adubação que vai te dizer quanto que você vai utilizar de fósforo ou de potássio. Não, tem que ter aquela questão da decisão humana, né? Saber que eu vou aumentando os meus níveis de fósforo, os meus níveis de potássio ao longo dos anos também, né? Então, saber que esses procedimentos aqui de gessagem, de calagem, de fosfatagem e potassagem, a gente tem que ter em mente o que deve ser feito. Então a gente tem que saber o que a gente vai fazer nesse ano, o que vai fazer no ano seguinte, também para melhorar a minha área, para conseguir colocar em condições adequadas. E outra coisa, o planejamento para a rotação de culturas e adubação verde. Aqui eu gosto muito e sou muito partidário também que a gente faça rotação de culturas e adubação verde, né? Para o aumento da fertilidade natural, aumento da matéria orgânica, aumento de CTC, enfim, tem muitas vantagens mesmo da utilização da técnica da adubação verde e da rotação de culturas. Então, incluir sempre no nosso planejamento ao longo dos anos das áreas de soja também a adubação verde, tá? E a rotação de culturas, é claro. E aí que faz a diferença da gente ter essas duas áreas aqui, ó. Se a gente coloca uma adubação verde, essa área de soja aqui teve como cultura antecessora a aveia. Então, dê uma olhada. Essa soja aqui está numa área descoberta, né? Uma área descoberta que não tem, provavelmente, se der alguma seca, aqui ela vai sofrer muito mais. Aqui nós temos essa palhada de aveia sensacional, que reduz muito a presença de plantas daninhas. Aumenta, inclusive, a umidade, porque essa palhada toda aqui vai, obviamente, aumentar a umidade, né? Vai conservar a umidade, aliás, né? E se eu tiver um período de seca de 10, 15 dias, a soja vai sofrer menos. Vai aumentar a matéria orgânica dessa área, também ao longo dos anos. Então, eu vou ter várias vantagens quando eu utilizo também a adubação verde como estratégia. E aí, nós temos duas áreas de soja. Imagina o seguinte, que poderia ter essas duas áreas, aqui a mesma cultivar. Mesmíssima cultivar. Uma delas tinha uma cobertura de solo muito boa e outra não tinha cobertura de solo, né? Às vezes essa aqui vai produzir 10, 15, às vezes até 20 sacos a mais de soja, às vezes utilizando os mesmos produtos, às vezes utilizando uma mesma adubação até mesmo. Se eu coloco o meu solo mais fértil, obviamente ele vai produzir mais. A gente tem que pensar nisso também. Agora, com relação ao plantio e condução da lavoura de soja. Aqui vem um outro ponto também que a gente destacou anteriormente. Temos que fazer a escolha da população de plantas de acordo com a região e a cultivar. Então, quando a gente escolhe uma cultivar, a empresa lá, ela faz todo um trabalho anterior de recomendação de qual que é a população de plantas ideal, né? Qual que é o stand ideal, quantas plantas por metro eu tenho que colocar. Então, respeitar também isso é de grande importância para que eu consiga, lá no final, ter uma produtividade boa. Outra coisa aqui é saber quais são os produtos que devem ser utilizados em cada época. E aí entra o herbicida pré-plantio, qual herbicida que eu vou fazer de dessecação. É claro, lembre-se sempre, pessoal, aqui a gente precisa de um receituário agronômico.
Então, se você é um engenheiro agrônomo, você pode fornecer para o produtor rural receituário agronômico. Se você é produtor rural, você pode conhecer quais que são os herbicidas, qual que é a característica de cada herbicida, mas o engenheiro agrônomo ali vai fazer a emissão do receituário agronômico, né? É uma norma aí que a gente tem que obedecer também. Mas aqui, pessoal, saber quais que são os herbicidas disponíveis para pré-plantio na dessecação, adubação equilibrada com base na análise de solo. Então, se eu tenho um solo com pouco fósforo, pouco potássio, eu tenho sim que pesar um pouco mais a minha mão na adubação, né? Pesar um pouco mais a mão na adubação. E muitas vezes, se eu tenho um solo muito fraco, às vezes eu tenho que ser um pouco mais conservador na adubação para não gastar muito, porque eu sei que aquela área com aquela característica química não vai conseguir produzir muito. Então, talvez seja ideal que nos próximos anos eu vá melhorando ela e que eu pese a mão na adubação nos próximos anos. Outra coisa, os herbicidas de pós-plantio, que a gente chama fazer a limpa, de deixar a minha área lá sem presença de plantas daninhas que possam competir por água, por luz, por nutrientes, acabem ali também levando a um dano de potencial produtivo das áreas de soja. E outra coisa aqui, pessoal, inseticidas e fungicidas, né, com maior eficiência, fazer um tratamento. Então, saber quantas vezes que eu tenho que entrar na minha área, porque eu não posso chegar e falar para vocês, tem que entrar 2, tem que entrar 3 vezes. Nós temos que fazer, claro, um monitoramento. Fazer algumas doenças, muitas vezes, nem é com monitoramento. Muitas vezes é mais preventivo mesmo. Outras é com monitoramento, né? Claro, sempre com orientação do engenheiro agrônomo ali. Mas pode ser que você tenha áreas que você vai fazer 1, 2, 3 entradas. Outras áreas que você vai ter que fazer bem mais entradas para o controle de pragas e de doenças. Então isso aqui é variável. Vai muito dos produtos que eu vou escolher, ver se ele tem uma eficiência boa ou não, faz um bom controle ou não na minha área. E aí eu consigo, inclusive, escolhendo os produtos corretos, na dose correta e na época correta, fazer menos entradas para fazer controle de pragas e doenças. E aí com menos entradas eu vou gastar menos, né, com óleo diesel, vou ter menos problemas também ali na minha área e aí eu vou ganhar mais dinheiro, né? Então, na condução aqui, saber qual que são as doenças, saber também quais que são as pragas e como que eu faço identificação, se é necessário ou não fazer o controle, é um ponto fundamental da condução da lavoura de soja. Beleza, pessoal? Essa foi a aula de hoje, falando principalmente então o que a gente tem que fazer no momento do planejamento. E na aula de amanhã, então, a gente vai estar falando e se adentrando mais a questão de adubação e fertilidade do solo para áreas de soja. Então, a aula de amanhã está muito boa também, né? Que a gente vai falar toda essa questão. Amanhã a gente fala sobre adubação e na outra aula, então, na aula número 3, a gente vai se adentrar mais na questão da condução da lavoura. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e tchau, tchau!